Olá, amigos, 2 de julho de 2015, a Voz do Brasil pela Vida. Mais uma matéria muito importante para a reflexão, voltando ao tema do nosso último programa, quando falamos aqui da existência de um número considerável de pessoas que, embora nossas aliadas na causa da preservação da vida, às vezes nos dizem que enxergamos fantasmas, que partilhamos de uma teoria da conspiração com relação a uma possível articulação de poderes contra a nossa causa. No tocante à preservação da vida, no tocante à sacralidade da vida humana, desde a fecundação, no tocante à sacralidade, à inviolabilidade da vida humana em termos constitucionais e com base em valores muito mais elevados do que isso, nós já chegamos a lhes explicar aqui que há pessoas que defendem até, e citamos aquele famoso estudo de dois supostos filósofos, italianos, publicados no British Journal of Medicine, que defendem simplesmente a matança de crianças que não foram abortadas, porque por não ter sido detectada qualquer má formação que justificaria o aborto, por exemplo, como tantas vezes é feito, síndrome de Down, síndrome de Edwards, como por exemplo a anencefalia, e afirmando em termos filosóficos, segundo esses dois pseudo-filósofos, que seria lícito aos pais, a qualquer um, matar essa criança após o nascimento, se ela apresentar qualquer dessas anomalias, que justificaria, portanto, em termos da legislação de muitos países, o aborto se houvessem sido detectadas durante a gravidez. Isso não é fantasia, isso é um fato. Nós mostramos aqui a matéria publicada nessa publicação britânica de medicina, respeitadíssima, reconhecida no mundo inteiro, essa monstruosidade, essa barbaridade. E vamos agora comentar e vamos lhes mostrar o link da matéria, para que não digam depois que estamos inventando coisas. O depoimento de um antigo abortista, um médico que no começo da carreira dele, no começo da residência médica dele, no estado de Indiana, nos Estados Unidos da América, nos anos 1970 a 1973, era encarregado, jovem médico recém-formado, que jurou defender a vida, que jurou, de acordo com aquela fórmula do juramento de Hipócrates, nunca ministrar a mulher alguma substância abortiva, mas praticava abortos, no hospital dele trabalhava. Em 1970, se bem se lembram, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que estabeleceu o aborto como um direito da mulher ao próprio corpo, no famoso caso Roe versus Wade, é de 1973. Mas já em 1970, no estado de Indiana e em outros estados, havia legislação que permitia o aborto em certas circunstâncias. Lá no estado de Indiana, esse médico, Dr. Peter Jarrett, esclarece na matéria, informa que era permitido o aborto desde que dois psiquiatras, isso em 1970, repito, desde que dois psiquiatras atestassem que a manutenção da gravidez causaria danos à saúde mental da mãe. Já em 1970, 3 anos antes da decisão da Suprema Corte. E ele executava esses abortos no hospital onde ele trabalhava, em 1970. Então, um dia apareceu uma paciente que, segundo ele, era efetivamente doente mental. E dois psiquiatras atestaram lá que piorariam as condições de saúde mental da mulher se a gravidez fosse levada a termo. Portanto, numa penada, autorizaram um aborto que foi executado por ele num plantão médico de residência. Pois muito bem, o aborto era feito por injeção de solução salina, no caso, cloreto de potássio em altíssimas dosagens, que é um veneno, injetado no líquido amniótico para envenenar o neném no ventre materno. Um processo reconhecidamente
custoso, doloroso, que leva dias para matar a criança, e depois se induz o livramento da criança, se induz o parto precoce, evidentemente com a expulsão de uma criança já morta do ventre materno. E foi isso que aconteceu com relação a essa mulher. Ora, a criança envenenada por altíssima concentração de cloreto de potássio nasceu viva. Veio à luz viva nesse processo de indução do aborto. Era uma gravidez já avançada. Veio à luz viva. E a narrativa dele, que a mulher, ao ver a criança chorando e chutando e se movimentando, como um nenê que exige atenção, qualquer nenê que exige atenção, porque na verdade nasceu, veio ao mundo, veio à luz vivo. A mulher gritava: meu bebê está vivo, meu bebê está vivo. E foi afastada, retirada dali, e aquele bebê ficou lá para morrer. Os médicos, segundo Peter Jarrett explica, eram autorizados a terminar a matança, afogando o bebê no balde d'água. Mas ele não fez isso. Não explica exatamente por quê, mas não fez isso. E ficou a observar aquele nenê. Depoimento dele, ex-abortista, um homem arrependido hoje. Ele viveu, não um dia, não algumas horas, ele viveu vários dias. Vários dias abandonado numa mesa para morrer. E acabou morrendo, evidentemente, por falta de nutrição, por falta de socorro, por falta de cuidados. Ele se arrepende amargamente de tudo o que fez até hoje. E é exatamente por isso que ele adota hoje uma posição pela vida e dá os seus depoimentos. Mas o que é curioso, mesmo hoje, na palestra cujo link nós vamos lhes mostrar aqui, ele se refere a essa criança em uma expressão em língua inglesa, dizendo que ela viveu vários dias da seguinte maneira: It lived several days. Vejam só, it. Se bem se lembram dos estudos em inglês, todos estudamos inglês na escola, it é a terceira pessoa do singular neutra em inglês. He é o feminino, perdão, he é o masculino, she é o feminino e it é o neutro. O it, de acordo com as aulas de inglês de antanho, refere-se a coisas e animais. Se eu falo de uma mesa, é it. Se eu falo de um animal, é it. Mas hoje, é até politicamente incorreto se referir a um animal doméstico como it. Ninguém fala it para um animal. Fala he ou she, dependendo do sexo desse animal. Seria considerado até um agravo, um insulto, não é? Para os que se preocupam muito mais com a vida dos animais do que dos seres humanos, dirigir-se a um animal como it. Mas ele, pela distorção de tantos anos, ou então pelo cuidado que ele tem em não sofrer reprimendas legais, referindo-se àquele episódio como se fosse um ser humano, e como a lei não reconhece, a lei quando permite o aborto não reconhece aquele vivente como um ser humano, ele mesmo referiu-se ao bebê como it, não como he ou she, conforme o sexo, que era evidentemente um sexo perfeitamente definido nas condições em que houve a expulsão precoce daquele nenê do ventre materno. Mesmo um homem arrependido, mesmo um homem reformado no seu modo de pensar, mesmo um homem que hoje luta pela causa da vida, ainda traz esse ranço de não se referir àquele vivente, àquele ser humano, àquela criança que foi abandonada durante vários dias, depois de um aborto salino, para morrer numa mesa fria, como um ser humano, e referiu-se a ele como it. Vejam o filme, vejam o texto, para mais uma vez refletir se nós estamos aqui a ver fantasmas ou se a monstruosidade relatada, por exemplo, no famoso livro Babies for Burning, Bebês para Queimar, é real ou não. Nós somos contra o aborto, homicídio qualificado a sangue frio, matança de inocentes, como num caso como esse, medonha, a sangue frio, torpe, vil, hedionda. Nós sabemos que esse é um crime que se pratica com a maior facilidade, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Nesse caso aqui ele escutou,
E é por isso, talvez por isso, que ele reformulou o seu modo de proceder, o seu pensamento e a prática da medicina torpe que realizava entre 1970 e 1973. Dr. Peter Jarrett, vejam o depoimento. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.